tema que eu fiquei responsável aqui para apresentar foi mais particularmente sobre a Louise Michel, né, que foi uma importante comunarte, mas também sobre o papel das mulheres na Comuna de Paris. A Louise Michel, ela nasceu em 29 de maio de 1830, na França. Ela foi professora, poetisa, enfermeira, escritora. Antes da Comuna, ela participou de círculos de intelectuais, ajudou a organizar um jornal de oposição ao governo, que se chamava O Grito do Povo, e se filiou à União dos Poetas, né, inclusive se correspondendo com Victor Hugo, né, que é um importante e respeitado escritor da época. Ela vai vir a ser uma importante personagem da Comuna de Paris. Para ter uma ideia de como ela era conhecida na época, o próprio jornal oficial da Comuna se referia a ela dizendo: nas fileiras do batalhão 61 combatia uma mulher enérgica, matou vários gendarmes e guardiões da ordem. Mas enfim, antes de entrar mais na história da Louise e das mulheres na Comuna, eu acho que é importante remarcar algumas questões gerais sobre a própria experiência da Comuna de Paris, inclusive para pensar desde que perspectiva encarar a história dessa importante lutadora. A Comuna de Paris é o primeiro grande momento histórico dos trabalhadores numa luta independente contra o capitalismo e seu Estado, e por isso representou uma grande bandeira e um ponto de partida também para todas as lutas que se seguiram depois dela. Bom, também como é sabido, em 1870 o imperador Napoleão III tinha arrastado a França para uma guerra contra o poderoso exército da Prússia, né? E quando a notícia da derrota da França chegou a Paris, o imperador abdica e uma república é fundada, e com a criação de um governo de defesa nacional, enquanto que a Prússia inicia o cerco da capital francesa. E aí, nesse momento, milhares de parisienses formavam as milícias da Guarda Nacional, onde alguns batalhões compostos, principalmente pelos trabalhadores, elegiam seus próprios funcionários. E em março de 1871, a Assembleia Nacional aprova uma paz humilhante e a Guarda Nacional não aceita, né, o desarmamento. E em 18 de março de 1871, as mulheres foram as primeiras a dar o sinal de que as tropas do governo tentavam retirar as armas para desarmar Paris. As mulheres se colocaram diante das tropas e pediram que as armas fossem retiradas e chamavam o proletariado e a Guarda Nacional para defender a cidade. Foi um pouco como começou a Comuna de Paris. O Lenin, que era um revolucionário russo, ele destacava bastante a espontaneidade com a qual surgiu a Comuna de Paris, não sendo algo preparado previamente ou previsto por um setor da vanguarda, como, por exemplo, foi a experiência com a qual ele participou, que foi a Revolução Russa. E, obviamente, que apesar da espontaneidade, da importância da espontaneidade da classe trabalhadora, isso também vai cobrar seu preço depois, é uma das importantes lições da Comuna de Paris, que depois eu vou colocar um pouco também. Então, naquele momento, com a conquista do poder, o proletariado parisiense ele consegue suprimir a burocracia, estabelecer a eleição dos funcionários do povo, contrapôs ao exército regular o povo armado e, além de tomar uma série de medidas políticas, como perdão de dívidas de aluguéis atrasados, estabelecer que qualquer funcionário público recebesse salário equivalente ao de um operário e elimina, assim, os privilégios dessa camada da sociedade. Eles vão decretar a separação entre a Igreja e o Estado, declarando como propriedade nacional todos os bens da Igreja, e pela primeira vez na história foi proclamada a igualdade de direitos para as mulheres. Então, era a classe trabalhadora demonstrando ser capaz de cumprir todas as tarefas democráticas que a burguesia somente era capaz de proclamar em palavras. Então, naquele momento, na época da Comuna, na França, as mulheres elas já vinham de uma longa tradição de participação em lutas revolucionárias. Em 1789, durante a Revolução Francesa, as mulheres da burguesia haviam assumido reivindicações políticas e de direitos civis, enquanto as mulheres nos bairros pobres desempenhavam um papel importante nas manifestações contra a carestia e a fome. E depois, anos mais tarde, durante o que foi conhecido como a Primavera dos Povos, em 1848,
vai se destacar a presença das trabalhadoras, né, com inspiração socialista e comunista, que reivindicam a igualdade para as mulheres, mas dessa vez de forma associada com a emancipação de classe, ou seja, o direito à igualdade, mas com a superação da ordem existente. E toda essa experiência de luta de classes na França é o fundo revolucionário para que as mulheres, em 1871, enxerguem na Comuna também uma possibilidade importante de conquistar uma república social com igualdade de direitos para as mulheres e também com a superação da ordem vigente. Então, enfim, muitas mulheres corajosas participaram ardentemente da Comuna de Paris, empunhando as armas, resistindo contra as tropas francesas e prussianas, até que a derrota impôs a morte em combate, as deportações e as execuções. Durante a Comuna, as mulheres fizeram história nas batalhas, participaram do manuseio de uniformes, da confecção de uniformes, do tratamento de feridos, de suprimento aos soldados. Milhares de mulheres costuravam os sacos para construir as próprias barricadas. Mas, em resumo, elas também eram as que criavam cooperativas e sindicatos, clubes políticos, exigindo o direito de igualdade, criaram as próprias organizações como o Comitê das Mulheres de Monitoramento, o Clube da Revolução Social e a União das Mulheres para a Defesa de Paris, fundada por membros da Primeira Internacional, que já era influência do próprio pensamento do Karl Marx. Mas também na Comuna é importante apontar que pela primeira vez cerca de 3 mil mulheres trabalhavam nas fábricas de armas e munições, construíram barricadas e recolheram as armas dos mortos para continuar lutando e formaram um batalhão feminino da Guarda Nacional, composto por 120 mulheres que lutaram nas barricadas de Paris durante a última semana de existência da Comuna, quando todos morreram em combate. Eram trabalhadoras, mulheres de bairros pobres, pequenas comerciantes, professoras, prostitutas, mulheres suburbanas. Eram mulheres que organizavam clubes revolucionários, como o Comitê de Vigilância das Cidadãs, a União das Mulheres para a Defesa de Paris, como eu tinha falado, assim como haviam feito as mulheres na Revolução Francesa de 1789. Mas ao contrário das mulheres da Grande Revolução, dessa vez, as que assim quiseram puderam contar com as armas que os proletários parisienses não negaram em empunhar, como as haviam impedido os revolucionários burgueses em 1789. E para entrar um pouco mais na história da Louise Michel, ela também foi uma ardente lutadora da Comuna, uma importante comunarde. Ela sempre estava ou na linha de frente ou na retaguarda para conter os que fugiam do combate. Combatia sem parar, inclusive procurando outros batalhões quando o seu descansava. E foi a expressão máxima da participação das mulheres na Comuna, desde a luta pela igualdade dos direitos até o combate armado nas trincheiras. Ela vestia uma farda da Guarda Nacional, o que era bastante incomum na época, já que era um traje exclusivamente masculino. Inclusive, no seu julgamento, ela é questionada. Um dos questionamentos a ela é sobre a utilização de trajes masculinos durante a Comuna. Ela assistiu ao fuzilamento de inúmeros amigos e companheiros, incluindo seu companheiro, Théophile Ferret, a quem ela vai dedicar em seguida o poema Os Cravos Rubros. Aí também é o momento em que o Victor Hugo, que é um dos escritores mais famosos da época, continua a trocar correspondências com Louise, e ele dedica o poema Vira o Major, que vai ser considerado uma afronta aos repressores da Comuna. E aí, nesse momento, a Louise passa a reivindicar, diante do fuzilamento dos seus amigos, do seu companheiro, ela passa a reivindicar o direito de assassinato do juiz que os condenou. Mas ela é presa, em 1871, e a levam a julgamento no 6º Conselho de Guerra, diante do tribunal, e ela segue dedicando a sua vida e a sua morte também à honra da Comuna. A audiência dela ocorreu em 16 de dezembro de 1871, e tem um documento histórico mostrando todo o relatório. Vou ler rapidamente essa parte. Processo de Louise Michel. Relatório
do 6º Conselho de Guerra, em Versalhes, presidência do senhor Delaporte, coronel da 12ª Cavalaria, audiência de 16 de dezembro de 1871. Portanto, a nossa opinião é que há motivos para julgar Luiz Michel por 1. Atentado tendo como objetivo mudar o governo. 2. Atentado tendo por objetivo incitar a guerra civil, levando os cidadãos a se armarem uns contra os outros. 3. Por ter, num movimento insurrecional, usado um uniforme militar, carregado armas aparentes e fazer uso delas. 4. Falsificação de documento privado por usurpação de identidade. 5. Uso de documento falso. 6. Cumplicidade por provocação e organização de assassinato de pessoas detidas como sendo reféns pela comuna. 7. Cumplicidade de prisões ilegais seguidas de torturas corporais e de mortes, ajudando os autores que as cometeram. Esses foram os crimes da Luiz Michel. Ao ser questionada sobre o que ela teria a declarar em sua defesa, a Luiz Michel vai iniciar uma das mais históricas defesas num tribunal. Ela começa dizendo que não quer se defender e que não quer ser defendida, que ela pertence inteiramente à Revolução e que declara aceitar toda a responsabilidade de seus atos, reafirma o seu compromisso com a Comuna e com aqueles que deram a sua vida pela Comuna de Paris e desafia a justiça e todos os juízes daquele tribunal a condená-la à morte. Ela fala: vocês dizem que eu sou cúmplice da Comuna. Claro que sim, pois a Comuna queria, acima de tudo, a Revolução Social. E a Revolução Social é o maior dos meus desejos. Me sinto honrada em ser uma das promotoras da Comuna. Tomem a minha vida se quiserem. Em seguida pedem novamente para ela falar algo em sua defesa, mas ela mantém-se firme, confirma as acusações, confirma ter incendiado Paris, segundo ela, para colocar uma barreira em chamas contra os invasores de Versalhes. Insistem por uma defesa e ela responde que se continuar viva, ela não vai parar de gritar vingança por todos os combatentes da Comuna de Paris. Obviamente que todas essas palavras causaram uma enorme comoção no auditório. O conselho se retira para deliberar, retorna e dá o veredito. Luiz Michel é condenada por unanimidade à deportação, contrariando a sua vontade. E quando o escrivão diz que ela tem 24 horas para pedir uma revisão, ela não aceita e diz que preferia a morte. Hoje, Luiz Michel, reivindicada por muitos anarquistas, tem uma trajetória que, com erros e acertos, deve nos levar a refletir sobre as conclusões mais profundas a que chegaram os revolucionários russos no início do século XX sobre a Comuna, onde na Rússia foi a experiência mais profunda que a classe operária levou adiante. Das lições que se fica da Comuna, Lenin e Trotsky apontavam duas principais, dizendo que o proletariado deteve-se, ficou na metade do caminho. Primeiro, porque não expropriou os expropriadores, tendo sido tomado de alguma forma por um certo sonho de idealização de uma justiça suprema, sem ver a necessidade de atacar o problema da propriedade privada. E também, ao invés de exterminar de frente os seus inimigos, buscavam agir moralmente sobre eles, deixando como secundárias as ações militares na guerra civil e dessa forma também abrindo espaço para a contraofensiva do governo. Sobre esses erros cometidos que levaram a classe trabalhadora parisiense a parar pela metade, hoje a gente pode dizer que também faltou-lhes um partido revolucionário que pudesse confluir com o melhor da vanguarda operária e das massas parisienses para levar a experiência da Comuna à vitória. Um erro que muito certamente fosse inevitável para a época da Comuna, quando o proletariado recém se formava como classe independente na sociedade moderna. Luiz Michel dizia em seu famoso poema que a Comuna dependia do levantamento de uma multidão, sem uma delimitação de classe mais clara. Bom, é por isso também que, apesar da grande moral e da grande firmeza com que Luiz enfrenta os juízes do seu julgamento, exigindo sua morte, exigindo sua parte do chumbo que foi atirado contra os combatentes da Comuna,
mais valeria Luiz Michel defender sua vida, mesmo passando por exílios e deportações, mas pela certeza de que ela era uma importante lição viva da comuna e que, portanto, uma possibilidade de preservação dos fios de continuidade a serviço da classe operária internacional. E, bom, para finalizar, se naquela época a gente pode dizer que havia limites históricos claros para a construção de um partido revolucionário, hoje esses erros podem certamente ser evitados, bastando para isso a gente poder tirar lições profundas das batalhas de classe que se deram da comuna até os dias de hoje, a partir dos fios de continuidade dessas experiências avançadas da classe trabalhadora e reafirmando hoje, com o avanço do proletariado internacional, a vigência da centralidade da classe operária na produção e não de uma multidão sem nome, o que coloca os trabalhadores como sujeitos centrais da revolução e as mulheres, como demonstram historicamente, na linha de frente dessas batalhas. Como na Revolução Espanhola, onde um batalhão internacional recebeu o nome de Luiz Michel, em sua homenagem aos 140 anos da Comuna, devem nos fazer rememorar a experiência incendiária dessa mulher e lutadora. Viva os 140 anos da Comuna de Paris. Obrigada.